E muito feliz mesmo, né, em estar aqui com os irmãos e ver que o tema frutificar, ele tem sido uma realidade aqui na vida desta igreja. A última vez que eu estive aqui, eu estive ministrando no templo ao lado. E aqui estava iniciando, né, esta obra. E para a glória de Deus, a gente vê que os irmãos vão avançando. Mas não só avançando no templo físico, mas avançando no templo espiritual também, né? Me lembro que da última vez que eu estive ali, algumas pessoas ficaram sentadas na cadeira do lado de fora. Hoje já estão em um templo maior, comportando um número maior de pessoas. E daqui a pouco o pastor Silvio, sua esposa, o ministério, vão ver que haverá uma necessidade de um templo ainda maior. Isso porque, irmãos, quando nós estamos vivendo o que o Senhor nos ensina na sua palavra, não tem como dar errado. A igreja, ela tem uma missão. Então, se a igreja obedece, o Senhor ordena a bênção. Ele abençoa. E eu quero, desse momento, convidar os irmãos a ler juntamente comigo o tema do culto desta noite, que se encontra no Evangelho de João, capítulo 15, verso 16. E eu tenho certeza que Deus continuará falando conosco. E Ele me trouxe aqui nessa noite para trazer uma palavra do coração dEle para o seu coração. E quando eu estava na minha casa, eu dizia assim: Senhor, é isso mesmo. Porque com dificuldade, muita dificuldade, nós chegamos aqui nessa noite. Mas o Senhor nos trouxe para trazer uma palavra para o teu coração. Meu esposo hoje trabalhou e ele fez um horário e ele achou que ia concluir dentro daquele horário. E no finalzinho, alguma coisa não saiu muito bem, ele teve que refazer e a pessoa estava ligando que precisava pegar o serviço hoje. Aí quando deu 7 horas, falei, não tem jeito. Vou pedir um Uber. Mas hoje nós vivemos uma sociedade, numa cidade, em que, dá certo horário, os Uber não querem mais entrar. Então, 6 corridas canceladas. Aí eu disse, não tem jeito, ele tem que terminar esse serviço para conseguirmos chegar a tempo. Chegamos um pouco atrasados, os irmãos nos perdoem. Mas o importante é que vamos meditar nessa noite. Deu tempo de trazer aquilo que o Senhor colocou no meu coração. A palavra do Senhor nos diz assim: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto. E o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Espírito Santo, nós estamos aqui na Tua presença nesta noite, ó Pai. Te agradecemos, Senhor, porque os Teus filhos já entoaram louvores. Te agradecemos, Pai, porque orações já foram feitas. Te agradecemos, Pai, porque homenagens, Senhor, já foram feitas. E te agradecemos, Pai, porque o Senhor ainda quer nessa noite, Pai, falar conosco através da Tua santa e poderosa palavra. Pai, aquieta a nossa alma, abre o nosso entendimento, Senhor, nos torna sensíveis à voz do Teu Espírito Santo. Que sejamos alimentados, ó Deus. E que tudo aquilo que porventura, Senhor, tente nos distrair, Pai, nós já estamos paralisando na autoridade que há no nome do Teu Filho amado. Que nós, ó Deus, nesta noite possamos, Senhor, mais uma vez
entender o teu propósito sobre a nossa vida. Meus queridos, a palavra do Senhor é muito propícia para o momento em que a igreja ela está vivendo. E como é um culto de mulheres, em alguns momentos eu vou voltar um pouquinho a nossa atenção nessa noite para as amadas irmãs. Mas sabemos que todos nós estamos incluídos dentro dessa palavra nessa noite. É tempo de frutificar. E eu gosto muito de falar a respeito de frutificar. Porque a nossa vida ela não tem sentido se de alguma maneira nós não nos tornarmos pessoas úteis na vida de alguém. A nossa vida ela não tem muito sentido se de alguma maneira algum ensinamento que nós aprendemos, nós não transmitirmos esse ensinamento para alguém, ao ponto de que essa pessoa possa absorver esse ensinamento e ela possa crescer. Ela possa se tornar uma pessoa melhor. E nós estamos aqui diante de um texto onde o Senhor está falando aos seus discípulos a respeito da frutificação. E aqui ele usa a videira como uma ilustração. E a gente sabe que a videira ela era muito usada nos tempos de Israel. E ela estava bem presente na cultura de Israel. E dada a sua capacidade de frutificar. E o Senhor usa essa árvore para transmitir aos discípulos a capacidade que como homens lhes era dada também. E nesse versículo 16, o Senhor está já abrindo o entendimento dos discípulos para que eles compreendam que o ato de frutificar não depende, muitas das vezes, quase sempre ou quase nunca, do homem. Mas como assim? Já de início ele diz: não me escolhestes vós a mim. Nós temos o hábito de dizer assim: você quer aceitar a Cristo? Mas na verdade ele está dizendo: fui eu que te escolhi, não foi você. Eu te dei um nome. Ele diz aqui: vos nomeei. E é muito interessante quando uma pessoa ela é nomeada, quando ela é eleita, ela é separada. Nós vimos no decorrer da política passada, das eleições passadas, que algumas pessoas elas foram nomeadas para exercer alguns cargos. E algumas delas já estão exercendo. E eu creio que talvez aqui existam pessoas que foram nomeadas. E não é uma coisa muito boa quando a gente percebe que está sendo observado por alguém, que alguém olhou para nós e viu algo que pode ser útil. Interessante, irmãos, é que a pessoa nomeada, ela acha graça aos olhos de quem a nomeou. Alguma coisa chamou a atenção. Assim, quando Deus olhou para mim, quando Deus olhou para você,
algo chamou a atenção de Deus. E Deus então nos nomeou, Deus nos escolheu. E o fato de Deus nos escolher deve ser motivo de alegria e não de tristeza. Às vezes a gente reclama, a gente murmura por conta da obra que Deus colocou em nossas mãos. Mas eu já quero te dizer que você tenha nessa noite como motivo de grande alegria, motivo de você ser eternamente grata ao teu Senhor. Porque dentre tantos Ele te olhou e disse assim: com este ou com esta eu posso contar. Eu não sei qual é o cargo que você ocupa, mas se você está na liderança das mulheres, o Senhor olhou e te nomeou e disse: com esta eu posso contar. Se você é líder da rede de intercessão, glória a Deus, porque o Senhor olhou para você e disse: com esta eu posso contar. Ele viu algo. Talvez Ele tenha visto que você é sincero, você é sincera. Talvez Ele tenha visto que você é uma pessoa destemida. E se tem uma coisa que nós precisamos ter quando queremos frutificar, é coragem, é ousadia, é disposição. E eu tenho essa boa notícia para te dar nessa noite. Você mulher, você homem, você serva, você servo, achou graça aos olhos do Senhor Deus Todo-Poderoso. Quando falamos em frutificar, nós estamos falando em gerar vida. E que privilégio para nós que somos mulheres quando nós falamos sobre esse tema frutificar, no sentido de gerar vida. Eu digo privilégio porque podemos gerar vida fisicamente falando. No nosso ventre é gerada uma criança. Você já parou para pensar que isto é um privilégio? Muitas mulheres na Bíblia, quando elas eram estéreis, elas viviam aflitas, chorosas. A gente lembra de Ana, porque o ventre não gerava. Honroso era para uma mulher daquela época gerar filhos. A gente vê situações hoje acontecendo que entristecem o nosso coração, e eu fico assim pensando: imagine o coração de Deus. Algo que Ele concedeu a nós mulheres e que muitas das vezes nós desprezamos, murmuramos e não observamos o valor e o privilégio que é gerar filhos. E nós temos um privilégio que vai muito além do ato de gerar filhos, do ventre, que é o privilégio de gerar filhos espirituais. Eu conheço muitas mulheres que elas têm pessoas que frequentam a mesma igreja que elas,
um ambiente de trabalho. E essas pessoas chegam perto delas e dizem assim: mãe, porque de alguma forma essas mulheres se deixaram ser usadas pelo Espírito Santo e geraram vida espiritual na vida desta pessoa. E frutificar pode significar isso, produzir muitos frutos, espiritualmente falando. A palavra do Senhor diz que o Senhor faz com que aquela que não tem a capacidade de gerar filhos do ventre, Ele faz com que a estéril, ela seja mãe de filhos. E eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração nessa noite. O Senhor deseja que você gere não poucos filhos, mas Ele deseja que você gere muitos filhos. Porque aqui em João ele diz: olha, eu tenho vos chamado, eu tenho vos designado, eu tenho vos escolhido, eu tenho vos nomeado para que vocês deem frutos. E interessante é que há uma fala do Senhor eu quero que vocês deem muitos frutos, não poucos. O quanto mais fértil você puder ser, seja. E interessante é que quando a gente encontra uma terra fértil, a gente vai encontrar por trás dessa terra fértil um agricultor que investe nela. O que eu quero dizer com isso? Você é uma terra fértil. Mas o agricultor está investindo em você. Por que ele investe em nós? Porque ele achou graça. Interessante, irmãos, é que a palavra do Senhor nos diz aqui no versículo 4, quando o Senhor diz assim: está em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto. Se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. E quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada vocês podem fazer. Você é uma terra fértil. O agricultor está investido em você. Mas ele está dizendo assim: olha, para que você produza muitos frutos, você precisa sempre se lembrar da dependência que você tem do seu agricultor. Se ele não lavrar, se ele não cuidar, se ele não regrar, se ele não adubar, nada será produzido. Se você viver a sua vida distante da comunhão com esse agricultor, você não poderá produzir muitos frutos.
O que vai fazer você produzir é quanto mais você buscar comunhão com Ele. É quanto mais você orar. É quanto mais você ler a palavra. É quanto mais você se aproximar dEle. É quanto mais você se prostrar diante dEle e dizer: Deus, sem a tua mão, eu não posso. O ato de frutificar tem desafios. E quantos desafios! A obra é espinhosa. Não é fácil. Pastor Silvio, sua esposa, Pastor André, são os que eu mais assim me lembro do nome agora. Eu sei que existem outros aqui. Mas o ministério dessa igreja sabe que para que esta igreja esteja assim, não é fácil. É difícil, é espinhoso. Mas vai caminhando e vai chegando onde Deus quer, porque eles andam na dependência de Deus. Quanto mais estivermos embaixo da mão do agricultor, mais nós vamos produzir frutos. E é um desafio. Uma mulher frutífera, ela frutifica dentro da sua casa, diz Provérbios 31, 27, que ela olha pelo governo da casa e ela não come o pão da preguiça. Ela está sempre pronta a trabalhar. Seja trabalhar no trabalho secular, seja trabalhar dentro da sua casa, seja trabalhar na obra do Senhor. Ela está sempre em movimento. E eu acrescento aqui palavras minhas, e ela não reclama de nada. Porque ela sabe que ela foi escolhida. Minhas queridas, o Senhor nessa noite deseja que a sua vida ela seja uma vida de frutificação. E eu posso te dizer que uma mulher que frutifica, ela produz um ambiente agradável. Coisa boa é quando a gente se depara com uma árvore sombrosa e muito mais cheia de fruto. Porque além de desfrutar da sua sombra, a gente pode desfrutar do seu fruto. Quando a gente frutifica, o salmista no Salmo 128 diz que os filhos estarão ao redor da sua mesa. Serão como brotos. Também posteriormente produzirão frutos. O que tem acontecido hoje dentro da nossa sociedade é que muitas das vezes nós queremos que nossos filhos produzam frutos bons, quando na verdade nós não estamos produzindo frutos bons. Muitas vezes o fruto que produzimos gera violência. Muitas vezes o fruto que produzimos gera revolta. Mas se produzimos frutos bons dentro da nossa casa, os frutos gerados serão frutos bons. A mulher que frutifica produz um ambiente fértil, onde ela vai dar capacidade de que os seus também possam
crescer. E o Senhor, Ele tem nos chamado para cuidar daquela sementinha, para regrar aquela sementinha, para fazer com que ela possa germinar, crescer, se tornar uma árvore sombrosa, produzir frutos, que dessa árvore outros frutos possam surgir. O nosso fruto precisa permanecer. Sabe aquela pessoa que você está falando de Cristo para ela? Às vezes você vira as costas e diz assim, está cansada. Ou então você vira as costas e diz assim, já falei. Já orei. Já visitei. Mas há um desafio para nós nesta palavra, quando o Senhor diz aos seus discípulos, que o vosso fruto permaneça. Sabe o que é isso? É você discipular aquela pessoa até que ela possa caminhar sozinha, sem titubear para a direita ou para a esquerda, e você se assentar e dizer assim, glória a Deus. Glória a Deus, porque houve arrependimento na vida dessa pessoa. Houve mudança de atitude. Nós não queremos muitas das vezes ter paciência, quando na verdade alguém teve paciência conosco. E o Senhor está dizendo, olha, é preciso cuidar do fruto, para que ele possa produzir. Sabe aquele filho que você diz assim, larguei. O Senhor está dizendo nessa noite para você, através desta palavra, não é larguei. Ele está dizendo, é orar. É orar, é orar, é orar. Quando você ora tem livramento. Quando você ora tem quebrantamento. Quando você ora, o Senhor dá ordem aos seus anjos. Então Ele está dizendo para nós, mulheres, nessa noite, não cesse de orar pelos teus. Não cesse de orar pela tua casa. Não cesse de orar pelos teus filhos. Orar também é frutificar. Talvez você pense assim, mas eu não estou vendo nada acontecer aos meus olhos. Mas quando você ora, o Senhor vai trabalhando. E aquela oração vai sendo atendida. E Ele não te despede de mãos vazias. Ele não deixa a sua oração sem resposta. A mulher que frutifica, ela precisa enfrentar os desafios que estão postos diante dela. E no ato de frutificar, irmãos, tem também dificuldades. A gente vê que muitas das vezes, para que uma planta ela possa frutificar mais ainda, ela precisa ser podada, né? Ninguém gosta de ser podado. Mas tem momentos que nós precisamos ser podados pelo Senhor, para que nós possamos frutificar ainda mais. De que forma o Senhor nos poda? Usando uma situação para nos corrigir, usando uma irmã para te dar um conselho que muitas das vezes você não quer ouvir,
Porque a verdade é essa. Muitas pessoas estão acostumadas a ouvir só o que lhes agrada. Mas quando o Senhor quer que realmente frutifiquemos, Ele vai nos podando. E tem coisa que não vai nos agradar. Tem coisa que às vezes a líder da rede de mulheres vai ter que chamar alguém em particular e falar: ó, irmão, ter aquela conversa no pé do ouvido. Mas quando ela fizer isso, não é para te constranger. Saiba que ela foi escolhida por Deus para produzir vida em você, para que você cresça um cristão, uma cristã forte, para que você não seja levado por qualquer vento de doutrina, para que você não seja semelhante às ondas do mar, que um dia sua fé está lá em cima, outro dia está lá embaixo. Não, ela vai ser usada para te dar consistência, para que você seja cristã ou cristão maduro. E nós estamos precisando nestes dias de cristãos que frutifiquem maturidade. Pessoas que estejam aqui como vocês estão, ouvindo a palavra, absorvendo a palavra. E que saibam que o reino de Deus não é um oba-oba, é coisa séria. É arrependimento, é mudança de vida, mudança de atitudes. E eu tenho certeza que vocês não serão levados pelas coisas materiais que lhes serão propostas aqui nesse lugar, em um bairro. Onde a violência, assim, não vou dizer que ela dominou, porque eu creio no poder de Deus. Mas eu converso com muitas mulheres. Na sua maioria, elas são cristãs. E essas mulheres, elas vivem em desespero por conta de seus filhos. E o Senhor está ministrando ao meu coração a respeito daquelas mulheres. A resposta que elas procuram está na palavra. Não se envolva tanto com as suas atividades ao ponto de deixá-las passar desapercebida. Porque é tempo de frutificar. Eu não sei onde o Senhor está te colocando. Quem são as pessoas que convivem com você no seu dia a dia? Quem está ao seu redor? Mas eu preciso te dizer que Ele te colocou ali para que você possa frutificar. Mas como? Eu não sei. Antes de você começar as suas atividades, você já chamou as pessoas que estão ao seu redor para orar? Na hora do seu almoço, do seu lanche, você já deu graça? As pessoas, na verdade, elas estão gritando aos nossos ouvidos: me socorre. Às vezes tem pessoas que se aproximam de nós e elas falam tantos problemas. Quem sabe não é uma oportunidade de frutificar? Às vezes a gente diz assim: mas
aquela pessoa é tão enjoada porque ela fala tanto problema, mas na verdade ela gostaria que você desse um minutinho da sua atenção para ela, separasse ela à parte e dissesse: vem cá, porque eu tenho alguém que resolve o teu problema. A nossa correria, nossas atividades do dia a dia, elas nos roubam um pouquinho do nosso tempo. E enquanto a gente vai fugindo, eles vão correndo atrás de nós, quase que batendo em nosso ombro, dizendo assim: olha, você pode parar para me ouvir? É tempo de frutificar. E eu tenho certeza, mulheres de Deus que estão aqui nessa noite, que o Senhor te chamou para fazer a diferença dentro desta igreja, para fazer a diferença no lugar onde você mora, para fazer a diferença na sua casa. Enquanto o mundo vai de mal a pior, o Senhor está dizendo nessa noite: eu ainda tenho um povo nessa terra. E se começarmos ainda já, muitos que vão de passos largos para o inferno terão as suas vidas poupadas. Para nós finalizarmos a palavra dessa noite, eu quero dizer para você que a seara está madura. É hora de lançar a nossa foice, irmãos. É hora de fazer uso da palavra. É muito bom a gente vir à escola dominical, aprender, absorver conhecimento. É bom a gente debater os estudos bíblicos. Mas é bom quando a gente senta com o ímpio e expõe a palavra e dá a ele a oportunidade de vida eterna. E eu quero te dizer que para isso não tem idade. Se é criança, se é jovem, se é adolescente, se é idoso, se é idosa. Para isso não tem cor, não tem raça, não tem sexo, homem ou mulher. Deus escolheu a todos nós que estamos aqui nessa noite. E eu quero que você volte para casa com essa convicção: você não está fora dessa escolha de Deus. Basta você entender a sua voz e o seu chamado nessa noite. Eu quero que você se coloque sobre os seus pés. Um dia eu ouvi uma palavra, e naquela noite o pastor disse assim: Deus está te chamando para cuidar de vidas. Meu coração queimava. E eu fiquei com muita vergonha naquela noite. Eu fui embora para casa. Mas ele disse algo no término daquele culto. Ele disse assim: o Espírito Santo, ele vai te acompanhar até a tua casa. E se lá ele continuar ainda falando ao teu coração, sua decisão, entregue a sua vida a Cristo. E eu fui pela estrada fora, porque eu morava na roça, e eu só ouvi uma voz que dizia: você é dele. Ele te nomeou. Ele te chamou. Quando eu cheguei na minha casa, eu entrei, deixei minha mãe cuidando da janta, fechei a porta do quarto. Dobrei os meus joelhos e disse: Pai, eu quero ser tua. A partir de hoje, entra na minha casa, entra na minha vida. E eu disse algo para ele: eu quero, Pai, ganhar almas. Eu quero, Pai. Faça de mim o que o Senhor quiser. E o tempo passou e o Senhor me levou no Mato Grosso. Eu fiquei 4 anos lá. Lá, para a glória do Senhor, Deus me permitiu gerar uma filha na fé, missionária Marlene, e seu esposo José, um casal de sem terra.
E nós cuidamos daquela sementinha. E para a glória do Senhor, essa sementinha produziu frutos. Que hoje